Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos conferir uma jornalista que rasga o verbo e faz alerta grave sobre eleição 2022. Vamos conferir? Não, eu confesso que não dá para ouvir o Lula, é muito difícil. O sujeito chuta número, ele mesmo já disse uma vez num simpósio lá do PT: dá qualquer número, ninguém confere. Não, a gente confere sim. Ele só disse bobagem. E ele acha que é inocente. Não, seu Lula, o senhor é culpado. O seu processo foi anulado, só isso, mas o senhor é culpado. São milhares de páginas, milhares de provas e dezenas de magistrados que o condenaram. Não foi o amigo que soltou o senhor, o militante que anulou a sentença, e o ex-funcionário do PT que soltou o senhor. Primeiro soltou o senhor, né? O senhor Toffoli. E depois o militante petista, que é o nosso ministro, que tomou essa decisão. Eles anularam o seu processo apenas. O senhor não é inocente, o senhor não está inocente porque não existe prova da sua inocência. O senhor é culpado. O senhor é culpado. Nós estamos sob uma ditadura judicial e, portanto, essa ditadura está fazendo o que... Agora vamos conferir quem são os possíveis candidatos à presidência da República em 2022. Bolsonaro, Luciano Huck, Moro, Dória, Luísa Trajano, Mandetta, Casagrande, entre outros. A lista é grande, mas nem todos vão se viabilizar e ainda tem o fator Lula. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, foi confirmado pelo PSB no dia 3 de março como pré-candidato à presidência da República em 2022. O socialista passa a compor uma lista extensa de nomes ventilados para disputar as próximas eleições presidenciais, mas que necessariamente vão estar presentes na urnas. É uma reviravolta. No dia 8, torna o cenário ainda mais incerto. O ex-presidente Lula do PT teve as condenações no Lava Jato anuladas, deixando livre para disputar o pleito. Neste período, muitos pré-candidatos acabam sendo usados como uma espécie de balão de ensaio dos partidos, ou seja, são lançados para analisar a aceitação e o apoio no mercado político e da população. Dependendo do resultado, eles acabam seguindo no jogo político e trabalhando para ganhar musculatura ou se retirando antes mesmo da disputa. É como se fosse um jogo de xadrez, com peças e diferentes funções. Os partidos vão colocando no tabuleiro e vendo como essas peças se movem. Alguns nomes estão ali para ganhar projeção e depois serem retirados. Os que têm uma boa aceitação permanecem para construir uma rede de apoio. Neste jogo, muitos nomes ainda devem surgir, analisa o cientista político Paulo Baia. É comum também que o mesmo partido teste mais de um nome. O próprio PSB, por exemplo, tem flertado com Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. O PSDB também tem feito um movimento semelhante com os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Confira em ordem alfabética alguns nomes cotados como possíveis candidatos à presidência da República em 2022. Primeiro, Ciro Gomes. Terceiro colocado nas eleições de 2018, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, tem se apresentado como opção de centro para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Ele vem tentando atrair o apoio de siglas tanto de centro-esquerda quanto de centro-direita para 2022. A construção de uma frente, contudo, pode não ser viabilizada, já que Ciro encontra dificuldade em dialogar com alguns partidos, entre eles o DEM e o PSD, que também analisa lançar candidatos próprios. Eduardo Leite. Após o recente racha interno no PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi apresentado como um possível nome para disputar a presidência em 2022. Leite deve disputar a preferência do partido com João Dória, governador de São Paulo, que até então vinha sendo apontado como a aposta tucana.
Uma mudança de postura de Eduardo Leite já tem sido observada. O governador tem subido o tom contra Bolsonaro, como também tem feito Dória desde o início da pandemia. Caso Leite não consiga se cacifar dentro do PSDB, a pré-candidatura dele não é descartada. Ele já recebeu o convite do PSD e do Podemos para se afiliar a disputar as eleições. Fernando Haddad. Derrotado por Bolsonaro em 2018 no segundo turno das eleições, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, pode voltar às urnas em 2022. Ele foi apontado como pré-candidato do partido pelo ex-presidente Lula, isso antes das condenações do ex-presidente serem anuladas. Lula teria dado a benção a Haddad e aconselhou a começar a rodar o país se apresentando como opção nas próximas eleições. Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, ainda não se manifestou sobre a disputa em 2022, mas as movimentações do chefe do Executivo Federal têm mostrado que ele está em busca da reeleição. Apesar das críticas à gestão na pandemia, Bolsonaro ainda desfruta de aprovação de parte da população e tem uma base de eleitores fiéis que dificilmente vão abandoná-lo nas eleições. João Dória. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, tornou-se um grande crítico do presidente Jair Bolsonaro após a eleição em 2018. Os conflitos se intensificaram durante a pandemia do Covid-19 e Dória é o principal desafeto do chefe do Executivo Federal. O governador de São Paulo tem ganhado projeção e aumentou seu capital político com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. Ele tem se colocado como opção de uma frente centro-direita para as eleições de 2022, tentando atrair inclusive o apoio de partidos com o DEM. Luciano Huck. Desde 2018, o nome do apresentador Luciano Huck é especulado para disputar as eleições. Huck não é afiliado a nenhum partido, mas tem dialogado com algumas legendas, entre elas o DEM e o Cidadania. Essa última chegou até a fazer convite de afiliação ao apresentador. Há quem diga que Luciano Huck nunca esteve tão animado para se lançar candidato, mas a candidatura por enquanto não é dada como certa. Luísa Trajano. Dona da Magazine Luiza, Luísa Trajano tem sido assediada por líderes partidários para disputar as eleições em 2022. Pelo menos 3 legendas já tentaram convencê-la a ser candidata, uma delas é PSB. A empresária também já foi apontada como possível vice em uma chapa com o PT. Dória e também Luciano Huck. Ela nega, contudo, que pretende concorrer a qualquer cargo em 2022. Luiz Henrique Mandetta. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique, ganhou visibilidade durante o período em que atuou no combate à pandemia do Covid-19. Após sair do governo, Henrique se colocou como crítico à gestão de Bolsonaro e ganhou projeção. O DEM cogita lançar a candidatura do ex-ministro em 2022. Recentemente, o presidente da legenda, ASM Neto, disse que não descartava apoiar o atual presidente em 2022. A declaração foi rebatida por Mandetta e especulou-se a saída do ex-ministro do partido. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo se gostou e até o próximo.